principalmente no Brasil e em Portugal, a gente vai ver isso aí, né? Bom, tinha os jesuítas, e aí veio o Verney e diz, não, nós vamos fazer, né? Pombal vai expulsar os jesuítas e nós vamos fazer escolas públicas e tal para formar as elites. O Estado mesmo vai formar a elite do próprio Estado, porque antes ele tinha que recolher as suas elites, o seu funcionalismo, né? O funcionalismo da máquina pública tinha que vir de escola dos jesuítas, porque eram as que tinham, né? E, e aí ele vai traçar um novo programa, né? Que se nós formos ver, a gente fala, pô, aí o Verney mudou tudo, ele acabou com a educação jesuíta. Se nós tivéssemos um programa de estudos como o do Verney, né, estaria excelente, porque ele sai daqui e chega até aqui. Ele realmente toma uma outra direção, né? Mas quando nós temos um ângulo, em princípio é pouca a distância, né? Conforme vai passando o tempo, vai se distanciando mais. A educação clássica praticada pelos jesuítas vai por aqui, mas o do Verney chegou aqui. Eles ainda estão muito pertinho um do outro, né? Só que daí, quanto mais passa o tempo, essa aqui continua seguindo aquele rumo, né? E essa vai para o outro lado. E é claro que depois a própria educação dos jesuítas se subdivide, né? E praticamente desaparece aquele método clássico dentro da Companhia de Jesus. Mas a crítica que ele faz é totalmente positiva para nós, né? E se nós e a forma como ele organiza os estudos dentro do Reino de Portugal é muito boa. Certo? É melhor que a dos jesuítas? Não. Se nós conhecermos a dos jesuítas, nós vamos ver que aquilo ali, pô, é um programa infalível, né? E fruto de 50 anos de trabalho de muitas cabeças, né? A Ratio Studiorum. E de aplicação daquele método para ensinar japoneses, índios aqui, etíopes, né? Como chamam os negros africanos, o pessoal na Europa, no Canadá, enfim, né? É muito mais amplo e muito mais eficaz. Porém, quando a gente vê essa crítica do Verney, nós aprendemos muito com aquilo. Ele diz, pô, isso aqui realmente, talvez na nossa realidade, faça mais sentido e seja algo a ser buscado, almejado, até mesmo antes disso dos jesuítas, por ser mais factível, né? Ser mais, funcionar melhor nesse sentido. E bem, né? Isso contudo, né? Daí nós vamos comparar, bom, o que o Paulo Freire está criticando como educação tradicional é a educação clássica? Não, de forma alguma, certo? O Paulo Freire nunca falou sobre educação clássica. Ele nunca falou sobre a educação em si, como ela se desenvolveu ao redor, né, ao longo dos milênios no Ocidente. Eu acho que ele nem sabia o que era isso, né? Ele nunca para analisar realmente quais são os frutos e quais são os fins da verdadeira educação, da educação como ela é concebida desde tempos imemoriais. O que ele está criticando é a educação praticada, principalmente ali ao longo do governo militar, então, né, no máximo assim do Estado Novo para frente, e que realmente é um programa bastante questionável, certo? E ao qual nós não queremos voltar de maneira nenhuma, né? Não faz sentido nenhum nós pensarmos que a educação dos nossos avós foi boa, certo? Não, meu avô tinha francês e latim na escola. Eu disse, e daí? Era ruim, né? Ele sabia, depois de adulto, ele sabia ler um texto em francês ou em latim e tal? Não, né? Então, para quê? Foi só uma perda de tempo, então, ou só assim, uma coisa para dizer que teve e coisa do tipo, né? Não faz sentido nenhum, né? Pô, pega lá, a minha avó tinha aula de bordado, né? Técnicas domésticas. Ela sempre comenta que passou vergonha uma vez, tudo no farroupilha, né? E daí na turma, as meninas, daí tinham essas técnicas domésticas. Ela passou vergonha porque ela dizia flarda. O pessoal falava só alemão em casa praticamente, né? E aí ela escreveu flarda e a professora riu da cara dela, porque ela tinha escrito flarda em vez de fralda.
E tinha lá técnicas domésticas, bordado, não sei o quê. Beleza. Então, há coisas que a gente vai dizer assim, pô, isso aqui é melhor que o que tem hoje, né? Entre fazer na aula de artes, arte engajada, não sei o que e tal, e fazer bordado, é muito melhor fazer bordado, né? Coisa que hoje em dia quase ninguém mais sabe fazer, certo? E virou uma coisa gourmet, assim, se tu vai encomendar um bordado para alguém, antes tu encomendar para tua tia, né? Ô tia, não pode bordar as toalhinhas, vai nascer o nenê, o enxoval aqui, daí tu borda as toalhinhas com o nome e tal, essas coisas assim. Hoje em dia, se tu quer uma toalha bordada com o nome do teu filho, é um troço gourmet, tu vai ter que, né, ver o arroba da pessoa que faz os bordados e tal, e essa coisa, assim, né? Vai ser um negócio, um tricô, né? São coisas que cada vez mais raras, né? Não é a tia da criança que vai fazer ali a madrinha, né? Vai fazer um blusãozinho de tricô e tal. Mas onde eu aprendi essas coisas? Às vezes na escola, né? Aquilo fazia parte da educação. Veremos, né, onde isso se encaixa dentro da educação clássica. Então, assim, o que o Paulo Freire está criticando não é a educação clássica. O que o Pestalozzi critica não é a educação clássica, por exemplo, né? E aí nós vamos ver que alguém que tenha criticado e tentado dissolver a educação que nós temos assim como, pô, esse sujeito aqui destruiu tudo, né? Normalmente ele não destruiu nada, ele estava atacando um outro problema e trazendo, na verdade, expandindo a realidade pedagógica para outros ambientes, né? Um Pestalozzi, um São João Bosco, né? Eles não estão preocupados com a educação atualmente praticada e eles querem agora substituí-la por outra, né? Porque São João Bosco não tem nada a ver com o que faziam os jesuítas, nem nenhuma das escolas dos beneditinos e as coisas assim. O que ele propõe é totalmente diferente, né? E, inclusive, é difícil de ser aplicado em escolas de tipo beneditino, jesuíta, até mesmo franciscano, né? Mas o que ele está bom ali, mais ou menos da mesma época, né? Pestalozzi, o Pestalozzi como protestante, São João Bosco católico, eles percebem que é um meio de ascensão social e de melhoria das condições materiais e espirituais das pessoas pobres a educação. E eles tentam, só que não dá para fazer do jeito que faziam os jesuítas, porque eles precisavam de muita grana, né, para aplicar aquele método ali, né? Os beneditinos também, o sujeito tinha para matricular o filho numa escola beneditina, olha, dependendo do lugar onde era, ele tinha que, ó, tudo bem, sabe que eu vou matricular o meu filho aqui, não sei o quê, tá? Quem tu é? Sou fulano de tal. Muito bem, tu pode nos dar 15 hectares aqui de terras aráveis e aí o teu filho pode estudar aqui, certo? Porque, ou de outra forma, a gente não vai conseguir oferecer o nosso programa de estudos, não é? A quantidade material que ele vai ter, enfim, ele vai ter que comer, ele vai ter que fazer um monte de coisa que ele precisa morar aqui conosco, né? Então a gente vai ter diversos gastos ali que, olha, durante aí 15 anos que ele vai passar aqui, né? Talvez até que ele possa começar a render, né? Se ele for assumir o hábito e tal, render para conseguir contribuir para o próprio sustento aqui dentro do mosteiro, a gente vai precisar aí de uns 15 hectares aí que tu nos dê, né? E não é assim, que daí nós vamos plantar e coisa assim. Não, que talvez a gente possa negociar depois, vender e conseguir o dinheiro para também sustentar o teu filho e coisas assim, né? Ouro, joias, sei lá, alguma coisa. Isso era muito caro, não é? Isso era bastante caro. Então, assim, a ideia de que não, mas a educação é simples e barata. Pode ser, né? Mas não toda e qualquer, né? Não é assim, tudo é barato, tudo é simples, é uma coisa que vai ali. Não, né? Como fazer isso? A escola pública ela é muito cara, por exemplo, né? Ela existe, é de graça. De graça nada, certo? É caríssimo, né? Para limpar uma escola, quantos funcionários tu precisa? Não é uma tia ali da limpeza que consegue, né, com salário mínimo, limpar uma escola, pelo amor de Deus, né? Ou se é uma tia, tu vai lá na escola, só tem uma tia da limpeza, salário mínimo, né?
e coisa assim. Pô, por isso está sempre suja, né? Não é culpa dela, porque uma pessoa com salário mínimo, ela limpa uma casa. E já é bastante trabalhoso, né? São horas e horas por dia ali, né? Termina um pedaço, a outra parte já está suja, ela está sempre... E imagina uma escola, né? Ali com 3 mil metros quadrados de área, né? Então isso é tudo muito caro. E assim, quando daí vem o São João Bosco, vem o Pestalozzi e diz assim, bom, mas tem gente muito pobre e que só a única chance de vencer a pobreza é através da educação, né? O sujeito, mas por que ele não vai trabalhar para outra pessoa, né? Ou porque normalmente o cara não consegue trabalhar, sair da pobreza pelo simples trabalho. Depende de diversas condições, né? Sociais ali, da época e tal. São momentos de recessão e tal. O trabalho pode ser que ele sobreviva, mas não quer dizer que ele saia da pobreza. Sobreviver e sair da pobreza são coisas diferentes, né? E o Pestalozzi, São João Bosco, disse, não, mas se nós ensinarmos, nós conseguiremos, com a cultura, agregar valor a esses indivíduos todos, formar-lhes o caráter, não é? A vontade e a inteligência, dar-lhes cultura e eles poderão dar um passo a mais. E os seus filhos já terão uma cultura e uma formação melhor do que a deles. Só que vai ser muito mais simples, né? Não vai ser assim uma coisa, pô, o sujeito sair ali numa escola jesuíta com 18 anos, com um conhecimento linguístico que é impensável, né? Um conhecimento literário, uma cultura literária que é impensável para um sujeito que é bacharel em letras de qualquer universidade do planeta Terra atualmente, né? É algo que não tem comparação, né? Mas era aquilo, o sujeito era internato, eram diversos anos, ele tinha ali muita gente, um sistema todo, né, de divisão ali na ratio studiorum com as academias, né, com as regras do professor, do preceptor, prefeito de estudos e não sei o que. Ele tinha toda uma estrutura, era muita gente, né, trabalhando, muita gente dando aula, não era um, dois, certo? Parece, né, não, vai chegar ali, vai ter um professor jesuíta, ele fica ensinando tudo. Pô, não, é bem mais complicado do que isso, né? O próprio Papa Francisco foi professor. A primeira coisa, o primeiro trabalho que ele fez quando foi ordenado, ele foi professor de literatura, inclusive, né? Mas ele era formado em química, farmácia, alguma coisa assim. Não, como é que ele podia dar aula de literatura? Ele é um jesuíta, certo? Então, assim, esquece, ele sabe dar aula de literatura, né? Não tenha dúvidas, e vai ser melhor a aula, assim, a gente não olha assim, depois ele é um grande literato, isso é com certeza melhor que qualquer um de nós aqui, ele já leu muito mais, ele tem uma consciência muito maior. Isso que já é uma época moderna, já é século XX, né? Já as adaptações das escolas jesuítas aos padrões modernos e tal já estavam concretizadas e tudo isso, né? Bem, essa é a primeira coisa, né? Não vamos achar que educação clássica é ler 2, 3 autores e ficar aplicando aquilo que acontece ali. Não é. A gente precisa analisar sempre a finalidade, ver ali quais são os objetivos, ver o que pode ser feito, o que nós temos na manga, né? E a gente precisa, sim, né, conhecer diferentes autores, precisa conhecer tudo aquilo que pode contribuir para a nossa prática pedagógica. Porque, como eu disse no início, o que nós vamos fazer aqui é formar professores, né? Todos nós temos essa capacidade e, se estivermos abertos, nós vamos realmente chegar assim, olha, eu não era professor e agora eu sou. Ou eu era professor, mas agora eu sou um outro professor, né? Agora agora eu estou realmente participando da tradição pedagógica, que é o que forma a civilização, que é o que faz com que a civilização possa existir, não é? É o que mantém a civilização. É a tradição.